Olá, ouvintes e leitores, sejam muito bem-vindos a mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Nós estamos lendo Os Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoiévski e vamos entrar hoje no livro 3, que vai acompanhar a gente, pelo que eu vi aqui no cronograma, acho que uns 3 dias de leitura. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan no Twitter, você deve seguir a mim, a Carol e também o @Clube Ictus, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Twitter. Nós não estamos no TikTok. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Thiago, tudo bem, pessoal? Aqui é a Carol Simão, @somente Carol lá no Twitter. Graças a Deus a gente não tá no TikTok. Aliás, quando o TikTok saiu, uma moça da minha igreja falou assim: você sabe o que é TikTok? Aí eu falei, não. Aí ela, você não é mais adolescente. Não é aquela balinha assim, branca, né? Eu nunca entendi algumas dessas redes sociais, tipo Snapchat e TikTok. Existe o Snapchat ainda? Não sei, Thiago. Eu nunca tive. Eu acho que sim. Eu nunca tive, eu não julgo quem tem, mas eu não tenho paciência pra essas coisas, gente. A gente já não tem mais idade. Se bem que tem um monte de gente de tudo quanto é idade fazendo isso, né? Mas então, o tempo é muito curto pra muita coisa, né? E assim, de verdade, às vezes eu nem olho as minhas próprias redes sociais. Esse negócio de aniversário passa batido na minha vida. Infelizmente, nesse sentido, eu não sou, assim, muito efetiva, uma amiga boa, sabe? Porque tem os aniversários que eu sei de cabeça. Uhum. E aí oi, parabéns, tal. Mas, tipo, aqueles que eu tenho que depender das redes sociais pra me lembrar, nossa. Mas você tá falando amiga boa por causa do aniversário ou porque você não interage com as pessoas em rede social? Os dois. Nossa, mas ser amigo bom é interagir na rede social? Pra algumas pessoas, né? Hoje em dia, né? A gente é velho, né, Carol? Vamos combinar. Assim, às vezes nem... Olha, pra responder mensagem de WhatsApp, eu sou péssima. Péssima. De Telegram, então... Eu não me contento enquanto o Telegram e o WhatsApp não tiver tudo sem os verdinhos lá, sem os números. Quem tem toque, né? É isso, né? Pelo menos pra isso ajuda, mas rede social também eu sou um fiasco. Uso o Twitter e olha lá, outro dia eu descobri que tem um tal de Twitch. E aí eu também não sei o que é, nem fui muito atrás, mas X. É isso aí. Existem aí... Esses dias o Google ficou fora do ar, né? E aí tava falando, saiu do ar o YouTube, Gmail, beleza? Aí falou lá uns outros aplicativos, eu falei, que é isso, gente? E várias pessoas se deram mal porque estavam esperando pra usar esses aplicativos e não conseguiram. Eu falei, nossa, eu achando aqui que já conhecia tudo que tinha pra conhecer, mas... Não, eu prefiro a minha parte em livros. Exato. Exatamente. Mas vamos a um deles, né? Hoje a gente começa então com o capítulo 1 do livro 3. O livro é Os Sensuais. Um nome muito interessante por conta de tudo que a gente está vendo com a família Karamazov aí. E capítulo 1, Nos Bastidores. Seu Thiago, eu achei muito bacana. Finalmente a história começou a engrenar de um jeito bem legal, né? Não que eu não estava gostando, mas agora eu estou curtindo, entendeu? Eu tava conversando com a Rê e com a leitura de hoje a gente chegou praticamente na página 140 do livro. 137 na versão que a gente tem aqui para ser exato. E se a gente for pensar, 137 é o tamanho de um livro pequeno. Aí tem livros que não chegam a 100 aí, param nas 90 e poucas. Verdade. E aí se a gente for pensar na história que a gente tá lendo, ela tá legal, mas ela não aconteceu muita coisa ainda, né? É interessante isso. Quando um livro é grandão assim, 900 páginas, que é o que a gente tem em mãos, ele pode se dar o luxo de não desenvolver muito rápido a história, chegar na página 100 sem ter acontecido grandes reviravoltas aí na história. E, no entanto, não quer dizer que a história tá monótona, chata, devagar, né? É interessante isso. Ainda mais pra mim, que sou o cara dos contos, que gosta da coisa papum, a história com punch e tudo mais, não tem no livro. Eu lembro, sei lá, alguns anos eu ficava pensando, nossa, que chato gastar tanto tempo numa história só, mas mudei totalmente a minha cabeça. Não que eu não goste de contos, mas depois dos livros que a gente tem lido, o Guimarães Rosa, aqui o Dostoiévski e outros que a gente já leu meio grandes aí, é só um outro estilo, né? Mas ele funciona de um jeito tão diferente e ao mesmo tempo tão legal.
Assim, o que eu acho mais legal na narrativa do Dostoiévski é que ele, além de estar narrando a história principal, né, dos irmãos Karamazov, a gente vê outras histórias, me lembrou um pouco o Riobaldo narrando as aventuras dele, que tinha a aventura central, mas ele contava um caos aqui, um caos ali, e o Fyodor Dostoiévski faz a mesma coisa. Então a gente tem a história do Alexei, do Ivan e do Dmitri, mas a gente conheceu um pouco sobre o pai, depois a gente conheceu um pouco sobre os padres, os monges, enfim, eu acho que isso é muito enriquecedor, porque não fica enfadonho, né? Ai, caramba, ele tá, sei lá, enrolando. Não, porque ele mesmo fala, eu vou contar isso aqui porque isso aqui é importante lá na frente, vocês vão ver. E tem coisas que ele desiste, legal, né? Ele fala, isso aqui já falei muito desse personagem, não quero entediar vocês, depois ele volta. Isso. É uma inteligência, né, sobrecomum, né? Então... Eu acho que ele tem uma proximidade com a vida real muito maior, né? Porque a gente tem, sei lá, o nosso desafio do momento, a nossa linha central do momento específico da vida, mas correndo paralelo tem as coisas da igreja, as coisas da família, as coisas de não sei quem, a coisa do amigo e o fulano que aconteceu não sei o quê. E a gente consegue lidar com tudo isso enquanto segue na espinha dorsal da nossa própria história, né? O livro grande, ele acaba fazendo a mesma coisa. Interessante. Uma novela também faz isso, né? Quando eu digo não um romance novela, mas a novela que passa na televisão. Eu nem digo série, porque às vezes a série é mais centradinha nos personagens. Mas a novela costuma ter vários núcleos, né? E no final todos se encontram de alguma forma ou os vilões morrem no final, né? Quem não casou casa, quem já casou tem filho, quem era velho morre. Pois é, mais ou menos isso, né? Mas tá bom, vamos ao que interessa aqui, vamos ver agora o Alyosha, né, o nosso querido Alexei, finalmente vai ao encontro da Catarina, né? A gente percebe, e eu até achei no início aqui nesse capítulo, que ele fosse apaixonado por ela. Porque ele fala que ele temia estar perto dela, que ela causava nele uma estranheza, né? Eu falei, só falta esse também estar apaixonado. Mas isso aí é capítulo 3 já, não é, Carol? Ixi, sério? Pulei já tanto assim? Desculpa, gente. No capítulo 1, nos bastidores, ele apresenta melhor, ele já tinha mencionado o ajudante lá, o Grigori. Isso, o Grigori, né? Aí fala dele, fala da esposa, a Marfa, e do jovem valete, um nome muito interessante para nós brasileiros, né? Smerdiakov. Já pensou em chamar isso aí? Né? Vem cá, Smerdiakov. Enfim. E aí os três trabalham lá pro Fyodor. O Fyodor mora numa casa enorme, mas morando tem só ele e o Ivan, e aí os filhos agora estão começando a aparecer, mas só os dois. E esses três empregados, né? Acho que é uma boa palavra aqui, os três servos dele, o Grigori, a Marfa e o Smerdiakov. O que eu achei interessante são algumas narrativas em relação à casa, que apesar dela ser uma casa muito grande, o Fyodor mandou construir uma cozinha do lado de fora, porque ele não gosta de sentir o cheiro da cozinha, né? Então aqui fala que fazia inverno ou verão, a refeição tinha que ser levada atravessando o quintal, né? Que bizarro. O que é interessante, né? Muito bizarro, a gente hoje em dia tá com isso tudo dentro de casa, mas eu também pensei que eu conheço muitas casas que o banheiro fica do lado de fora. Ainda? Porra! É mesmo? Na rua da minha igreja tem umas casas mais antigas e uma casa de uma senhora aqui da nossa igreja, o banheiro do lado de fora. De atravessar o quintal, pegar chuva para ir ao banheiro, assim? Sim. Nossa. Infelizmente. Eu não sei a dificuldade que é, sei lá, fazer um puxadinho aí. Ah, deve ter, né? Mas... Pra quem não planejou isso no começo. E é muito bizarro, né, você pensar nisso, né? E aí fala que a cozinha era do lado de fora, né? E era uma casa que cabia muitos empregados e muitos moradores, mas infelizmente não passavam de 5, 6 pessoas ali, né? Eu notei uma besteira aqui no livro. Linguística, vai. No livro, que não quer dizer nada pra história, mas enfim. Pode ser só um negócio de tradução, mas se não for, eu achei, no mínimo, curioso do autor ter escolhido essas palavras. No comecinho aí desse capítulo 1, ele tá explicando melhor quem é o velho Grigori, né? E aí ele era um homem firme, persistente, que é obstinado e diretamente aos seus fins, contanto que esses, muitas vezes surpreendentemente ilógicos, lhe parecessem ser a verdade absoluta. Aí que vem a coisa. Numa palavra, era honesto e incorruptível. Mas não era uma palavra. Entendi. Boa. Aí eu parei aqui e falei, ué,
É uma coisinha besta que ou passou batido pelo revisor, ou foi uma graça do autor que eu prefiro acreditar na segunda opção e vou me apropriar dessa ideia. Parece um erro, mas pra mim deu uma chamadinha de atenção nisso. Não sei se é um artifício. Licença poética. Não licença sei, poética. achei legal só. Coisa besta. Foi mal aí, galera, por ter parado nossa coisa só por uma coisa dessa. A gente vê muito a rotina principalmente do Grigori e da Marfa, né, que é o casal responsável. Eles devem funcionar meio como os governanta, né, e o mordomo. E a gente percebe que a rotina deles, ela era dançarina, né? Pelo menos ela trabalhava numa casa antes de casar, onde ela aprendeu a dançar. Você percebeu que ela trabalhava pro Milsov, não? Sim, pelo menos ela pra trabalhava família do né? Milsov. Não sei quem, né? Mas achei isso interessante. Também. E ela aprendeu a dançar nessa casa. Porém, a vez que ela dançou depois de casada, ela foi repreendida pelo marido, né? Ele puxou os cabelos dela. Diz que foi a única vez em que ele bateu, foi né? agressivo, Ele foi agressivo com ela. Não muito, mas depois disso ela nunca mais ia dançar. Esse capítulo ele vai falar um pouco sobre o Grigori. Ele vai falar que o Grigori ele é muito fiel ao Fyodor. Concordando ou não, né? Ele sente que ele precisa estar lá, sempre, pro Fyodor. Isso. No entanto, a Marfa quer deixar todo mundo, né? Ele fala, não é pra você ficar aqui, vamos procurar outra coisa, vamos empreender, né? E aí tem toda a questão do século aí, questão feminina, e fala que mulher entende disso e tal. Ele, o Grigori, fala, não vamos nada, a gente deve aqui a nossa honra ao Fyodor e a gente vai ficar aqui. Ele bate o pé e ela nunca mais tenta nada. Isso. E aí ela engravida um tempo depois, né? Dá à luz um menino. E o Grigori fala que ele gostava muito de crianças. Tanto que ele cuidou do Dmitri, né? Quando a primeira esposa faleceu. E depois cuidou dos 2 irmãos. A gente até já viu isso mais lá atrás. Mas quando o próprio filho dele nasce, ele meio que rejeita a criança porque ele nasce com 6 dedos. Sabe que essa foi a primeira pergunta que eu fiz pra minha irmã quando ela teve a Ariel, a filhinha dela. Foi a primeira neta dos meus pais, né? Aí teve a ligação da maternidade. Ai, quanto peso, quanta altura, aquela coisa, né? Todo mundo se revezando. Ó, entendam, isso é em telefone fixo, com fio, na cozinha de casa. Esse é o cenário que você tem que desenhar na sua cabeça. Não tinha celular, não tinha nada disso. Então eu tava aqui, não, eu sou o próximo que eu vou falar e tal. E aí, quando eu peguei o telefone, eu falei, e aí, Lara? Nasceu com quantos dedos? Olha. Aí ela falou, eu sabia que você ia perguntar alguma coisa bizarra. Porque eu tinha acabado de descobrir na escola que existia a polidactilia, né? Que é ter 6 dedos em cada mão e pé. E, de fato, tem um livro que eu li que tem um polidáctilo. Não sei se você já viu isso em literatura, Carol. É do Jô Soares, o homem que matou Getúlio Vargas. Tem uma cena que ele tá com um revólver e ele engancha os dedos, porque ele tem dedo demais na mão. E aí ele põe 2 dedos no gatilho e aí fica preso. Mas, enfim, uma besteira. Nossa, que coisa. 2 curiosidades. Essa coisa de neném nascendo. Eu lembro quando o Benjamin nasceu, a primeira coisa que eu falei pro Fernando na sala de parto é: ele tem orelhas? Porque no ultrassom ninguém fala se a criança tem orelha ou não. Fala, conta os dedinhos, ó, mamãe, narizinho, os olhos, não sei o quê. Mas nunca falou das orelhas. Mas a orelha dos 2 nasceu super grudadinha na cabeça. Não sei se no caso do Ben foi assim. Foi bem grudadinha. Dá até pressão que tem que dar uma puxadinha pra descolar. Exatamente. E o Benjamin nasceu com as 2 orelhinhas perfeitamente. E a minha avó materna nasceu com 6 dedos na mão. Uma só, as 2? Acho que uma mão só. Só que ela, brincando com um dos irmãos, quando ela era pequena, prendeu o dedo na porta e ele caiu. Nossa. Então ela hoje tem 5 dedos. Porque eu não sei bem, assim, não quero falar besteira aqui, mas eu acho que ele nem tinha movimento. Era só uma anomalia mesmo. Então ela prendeu ele e ele caiu e, assim, ela tem hoje 10 dedos na mão, mas ela nasceu com 11. Mas enfim, o filho deles tem 6, pelo que eu entendi, o próprio Grigori, ele fica muito incomodado com isso, ele não tem afeição aparentemente nenhuma pelo filho. Quando vai ter o batismo, ele fala, não, vocês não tinham que batizar essa criança não, e aí o padre pergunta, mas por quê? Aí ele responde, porque ela é um dragão. Ai, que coisa, né? Mas aí, infelizmente, ela morre, né? 2 semanas depois, o menino morre, doente.
tem E candidíase. aí depois que morre, aí ele considera, né, que era o filho. Não entendi essa emoção aí. Mas aí ele passa a dar atenção, ele faz um enterro lá, todo bonito e tal. E depois nunca mais fala sobre o filho. Isso, e ele se torna muito religioso, né? Ou pelo menos ele se interessa muito pela religião. Só que é uma coisa que ele é individual, ele não gosta de falar com ninguém. Pelo que eu entendi, ele meio que busca uma resposta não terrena, no máximo. Mas ele não se torna, sei lá, como Alioth. Ele vai atrás de alguma informação espiritual, mas não se compromete realmente com nada. E aí o capítulo termina com ele ouvindo um barulho num jardim que era trancado lá da casa. E aí quando ele entra, ele descobre uma tal de... Eu achei até que era personagem que já tinha aparecido, mas aparentemente não. Uma idiota, né? É interessante. A descrição é exatamente essa. Uma idiota da cidade que vagava pelas ruas e era conhecida pelo nome de Elizaveta Smerdiatchaya. Acabava de dar à luz naquele lugar e agonizava ao lado do filho. Ela nada disse, pois não sabia falar. Abre então o que foi o capítulo 2. Que foi muito gostosinho de ler. Triste, né? Por causa do final dele. Triste mas pra achei caramba. Interessante. Porque essa Elizaveta, ela era órfã de mãe. O pai dela era um morador de rua, muito violento com ela, né? Batia nela sem dó nem piedade. Nessa ela acabou ficando largada pelo mundo, né? Não aprendeu a falar. Aqui não fala se ela era muda, tal, enfim. Mas dizia que ela tinha, assim, a afeição de todos os moradores da cidade, né? Ela era meio doidinha, né? Ela andava só com camiseta. E a gente tá na Rússia, né? Então é frio pra caramba. Inverno russo. Todo mundo tinha uma afeição muito grande por ela na cidade. Ninguém achava que ela era aproveitadora ou que ela trazia algum tipo de risco, tanto que quando ela entrava numa loja, o pessoal deixava ela perto do caixa, do dinheiro, porque todo mundo tinha certeza que ela não ia roubar nada de ninguém. Quando alguém dava roupa pra ela, enfim, por causa do frio, as pessoas estavam preocupadas. Na primeira oportunidade, ela dava essa roupa pra alguém perto, dava pra igrejas ou pra asilo. Comida, a mesma coisa, né? Ela, moradora de rua, recebia comida. É interessante que ela não negava, né? Ela recebia, mas na primeira oportunidade ela dava para alguém na rua. Ela dava às vezes até para senhoras ricas que estavam passando. E elas aceitavam, porque entendiam que era um negócio do coração dela ali, né? Não era um aproveitamento, nada. E ela estava ali, ela não fala que é a idade dela, mas ela era jovem, né? Infelizmente o pai dela morreu nessa. E as pessoas até queriam que ela viesse morar com elas, mas ela preferia dormir na frente da igreja, ou pulava alguns muros e cercas para dormir em jardins, enfim. E nessa, durante uma noite, enquanto ela estava dormindo, uns arruaceiros boêmios, né? Começaram a passar ali por onde ela estava e começaram a mexer com ela. E, óbvio, eu não me espantei por nada. E devo fazer uma retificação, que na leitura passada eu falei que eu sentia simpatia pelo Fyodor. Já não sente mais. Mas a simpatia que eu tava querendo dizer não era pelas atitudes dele, mas pelo fato dele ser um cara bonachão, de levar a vida... Você não quer dizer empatia, não? Pode ser. Assim, eu condeno as atitudes dele, mas a personalidade dele me diverte. Tá. Pronto, tá? É isso, pessoal. Não cancelem a Carol, né? Por favor, gente, eu sou realmente contra qualquer violência, tanto a homens quanto a mulheres. E a gente vê que entre esses boêmios está o Fyodor, que tinha acabado de ficar viúvo da primeira esposa, né? Então ele já era pai do Dmitri. Sim. E eles estão ali mexendo com a Elizaveta, mas até então de uma forma um pouco mais inocente, até que um dos caras fala assim, será que ela pode ser considerada mulher? E aí começa, não, ela é idiota, e não. Mas o próprio Fyodor fala, não, ela é mulher, sim senhor. Aí você já ficou angustiada aí, né, Carol? Ah, nossa, gente, por quê, né? Caramba. Eu sei que eu vivo numa bolha que essas coisas acontecem, mas, poxa. E aí ela aparece grávida uns meses depois. Todo mundo começa a falar que foi o Fyodor. Ele não nega, mas também não assume a culpa. E quem defende ele é o próprio Grigory, que fala, não foi ele, não. Foi um bandido aí, né? É um tal de Carpe Parafusos. Que fugiu da prisão. A bem da verdade é que a menina nunca aprendeu a falar, então ela não podia dizer.
rola uma comoção na sociedade, porque fala, imagina que teve alguém que conseguiu fazer isso com uma criatura tão pura, tão tranquila, que não atrapalha ninguém. E aí quando rola essa suspeita de que é o Fyodor, praticamente a sociedade vai contrária a ele e realmente ele precisa de novo dessa defesa do Grigori aí pra ele. Uma senhora muito rica, uma viúva da cidade, pega a Elisaveta, né, pra cuidar dela durante a gestação. Ela fica ali um tempo, mas não tem jeito, né? É uma alma livre. Gato de rua, né? E aí ela acaba fugindo, né, no finzinho da gestação. Ninguém sabe como. Ela pula o muro da casa do Fyodor, se enfia lá no jardim, acaba dando a luz e nessa ela falece, né? Aí junto então com o que foi o capítulo 1, da luz a um menino, batizou-a com o nome de Pavel. Isso. E aí começa interessante, né? E aí esse nome todos, a começar pelos pais adotivos, porque o Grigori e a Marva, eles pegam ele pra cuidar. Inclusive o Grigori dá pra Marva e fala, ó, tá aí seu filho, agora não fala mais do outro. Isso, para de chorar. Cuida desse. E aí então o nome, a começar pelos pais adotivos, acrescentaram Fyodorovich como nome paterno. Fyodor Pavlovich, que esse Fyodorovich aí é uma junção dos dois, né? Não se opôs e achou o nome muito engraçado, bem típico dele, né? Mesmo negando energicamente sua paternidade. Aplaudiram-no por ter acolhido o órfão, a quem ele deu mais tarde Smerdyakov como nome de família, segundo o sobrenome da mãe, que era a versão feminina disso, né? Isso, exato. Então aparece, explica, né? O que é esse valete Smerdyakov que vive lá com o Fyodor. Então Smerdyakov servia Fyodor Pavlovich como segundo empregado e morava no começo da história no quintal dos empregados ao lado do velho Grigori e da velha Marva. Ocupava o posto de cozinheiro. E aí ele para de falar disso. Ele fala que ele vai ser um personagem muito importante, mas que não é hora de ficar gastando muitas palavras mais com ele, que ao longo da história ele vai ser explicado melhor. E eu realmente acho que ele é o filho do Fyodor, sim, viu? Até porque Irmãos Karamazov já... Quando começou o livro eu não conhecia nada da história, achei que ia ser 2. Agora, potencialmente, 4 já, né? Então, mas você lembra que no começo eu achava que iam ser 4? Eu ainda falei pra você? Ah, é verdade. Pra mim sempre foram 4. Sei lá, né? A gente vai descobrir. Vamos ver, tá todo mundo intocado aí na casa dele, né? De alguma forma. Isso. Começamos o capítulo 3, com o título é Confissões de um Coração Ardente em versos. E a gente vê o Aliotia, né, pensando, né, meu pai falou que é pra eu sair do mosteiro, mas meu pai me ama, ele sabe que eu sou feliz aqui, eu vou dar alguns dias pra ele, mas eu vou ficar no mosteiro. E aí nessa, ele começa a pensar na Caterina, né, que no bilhete que ela mandou, e ele não quer visitá-la, né, pelo menos não sozinho, porque ele a teme. É interessante isso, né? Contudo, desde o primeiro encontro, experimentava precisamente por essa mulher uma espécie de terror. Encontrara-a 2 ou 3 vezes no máximo e trocara com ela poucas palavras. Ele tinha dito lá no começo, eu só vi ela uma vez, né? Mas enfim, tinham visto poucas vezes. E aí ele fala, bom, tenho que ir lá, né? Só que ele não queria que as pessoas soubessem que ele iria visitá-la, né? Não entendi bem por quê, mas tá bom, né? Ele tinha o plano de ir ver o Dmitri primeiro, pra pegar a versão dele da história, pra depois ir vir com a Catarina. Mas ele falou, não, o Dmitri tá muito longe, eu não consigo vê-lo, eu vou direto nela. E aí ele vai meio que por uns atalhos da cidade pra chegar mais rápido, até correndo o risco de ser visto, que aparentemente ele não queria que acontecesse. E ele acaba passando, por causa desses atalhos aí, no quintal do vizinho da casa do pai dele. E aí, surpreendentemente, alguém chama ele pelo muro lá, ele vai ver e é o próprio Dmitri, que era com quem ele tava querendo falar. E aí começa uma conversa muito interessante entre os dois, né? Até então, a gente não tinha visto o relacionamento dos próprios irmãos, né? Então, a gente sabia que o Aliotia meio que se dava bem com todo mundo, que o Ivan aparentemente não se dá tão bem com o Dmitri, mas a gente não tinha visto o Dmitri com o Alexei. E o Dmitri praticamente idolatra o Alexei, né? Fala que ele é um anjo na Terra e que ele pode contar pra ele tudo, que ele não tem medo dele, dos julgamentos dele, enfim, porque ele sabe que o Alexei é uma alma pura, né? Mas ele também diz que ele conta as coisas pro Ivan, e que o Ivan é um túmulo, né? Não conta nada pra ninguém. Exato.
Então você vê que os irmãos são confidentes, o que eu acho legal, né? Porque no fundo, mesmo com brigas e discussões e diferenças, eles são sangue do mesmo sangue, né? Então, isso é interessante, né? E aí eu achei até interessante, né, que o Dmitri, ele tá sussurrando. Vem cá, Alexei, vem cá, Aliotia. E aí o Aliotia fala, mas por que você tá sussurrando? E aí ele, por quê? Diabos que me levem que nem eu sei. Mas depois ele fala que vai continuar sussurrando, porque eles correm o risco de ter ouvidos por perto. Eu mereço, né? E assim, é bem legal que o Dmitri, pelo visto, é como o pai. Gosta de dar uma enrolada, uma floreada aí no discurso dele, né? Porque ele fala, ó, vem cá, Aliotia, que eu preciso te contar uma coisa. E o Aliotia não quer que o Dmitri saiba que ele tá indo ver a Caterina, né? Que ele recebeu um bilhete dela. Mas acaba mostrando pra ele, né? Então, porque ele percebe, e achei muito interessante, o Dmitri vai se abrir pro Aliotia como ele nunca se abriu, né? Ele fala, olha, eu preciso te contar uma coisa, eu sei que eu sou muito mal falada aqui na cidade por algumas pessoas, todo mundo pode falar que eu tô enganando a Caterina, mas eu vou te contar toda a verdade. E aí o Alexei fica, ela me mandou um bilhete, eu tô indo lá visitar ela, tal. E o Dmitri, ótimo, ele gosta, né? E eu fiquei, mas por quê, né? E ele fala, porque é você que vai terminar com ela. Eu falei, oxi, não entendi nada. Mandou o procurador, né? E aí o próprio Aliotia fala, né? Você queria me enviar? Aí ele, você vai logo compreender tudo. Não se queixa nem chores. E aí, toda vez que o Dmitri começa a falar alguma coisa, o Alexei fala um versinho, né? Ele começa a trazer um pouco de poesia, as notas de rodapé são interessantes, porque pra gente são coisas que a gente nunca viu, até porque é cultura russa e tal, né? Mas ele basicamente, dentro desses versos, ele se coloca como uma pessoa totalmente vil, uma pessoa sensualizada, como diz o nome desse livro 3, né? Os Sensuais. Sim. E que ele é um grande de um miserável. Depois de um pouco de verso, que, enfim, precisa ter muito boa vontade pra gente conseguir gastar esse trecho do livro e aproveitar a beleza dele de verdade, o que é bem possível, mas eu sei que tem gente que não curte muito esse tipo de parte. Parte de texto corrido, ele menciona assim para o Aliotia: quando eu estava mergulhado na mais profunda degradação, e quase sempre eu estive mergulhado, sempre li e reli esses versos sobre Ceres, que é o personagem aí da poesia, e a miséria humana. Eles me corrigiram? Não, porque sou um Karamazov. Porque quando caio no abismo, caio de cabeça, de propósito. Até me agrada cair assim. Vejo beleza nessa queda. E no meio da vergonha eu canto um hino. Sou mau, vil e degradado, mas beijo a ponta do manto em que se envolve o meu Deus. Sou o caminho do mal, mas também sou seu filho, Senhor. E o amo, sinto a alegria sem a qual o mundo não poderia existir. E aí ele continua com outros trechos de verso e tudo, mas na verdade ele está se derramando ali na frente do Aliotia, falando, olha, eu sou uma pessoa vil, eu sou uma pessoa que a Caterina não merece, pelo menos é a leitura que eu... Não é nem que eu não mereço ela não me merece. Eu sou um Karamazov. Depois ele fala, olha, ele menciona uma outra poesia, mas chega de versos, estou vertendo lágrimas, deixe-me chorar. Chega de versos, agora eu quero lhe falar do verme, que é o texto do verso aí, a quem Deus deu a sensualidade. Ao verme, a sensualidade. Ele está citando a poesia. Esse verme sou eu. E tudo isso foi dito ao verme, tudo isso foi dito especialmente sobre mim, nós, os Karamazov. Todos nós somos esse verme, inclusive você, meu amigo, esse verme vive em você. Meu anjo, ele fala. Inclusive você, meu anjo, esse verme vive em você, já é você, faz nascer tempestades em seu sangue. Há tantos mistérios, um pouquinho mais para baixo, tantos enigmas aterram o homem na terra. Solucione-os como quiser e saia seco das águas. A beleza, o que eu não posso suportar, é que o homem de coração elevado, dotado de tanta inteligência, a princípio é o ideal da Madonna e no final é o ideal de Sodoma. Um pouquinho mais embaixo ainda, o que parece ser uma vergonha para a razão é uma beleza para o coração. É em Sodoma que existe a beleza? Acredite, é precisamente em Sodoma que ela existe, para a imensa maioria das pessoas. Você sabe a solução desse mistério? O pior é que a beleza é não apenas algo terrível, mas também algo misterioso. É o diabo a lutar com Deus e o campo de batalha é o coração humano.
Eu achei tão fantástica essa parte, Carol. Porque, assim, é um negócio que o autor consegue colocar em palavras que isso já vem na minha cabeça toda vez que eu tenho que pensar sobre essa natureza pecaminosa, sempre atrás da sexualidade, sempre atrás da pornografia. Às vezes eu tenho que pregar alguma coisa em igreja e eu nunca consegui resumir isso tão bem quanto esse autor fez aqui. É interessante que o Dmitry, ele sabe dos vícios dele, mas ele sabe que é tudo muito errado, né? Ele sabe que ele precisa, no fim das contas, buscar a salvação dele. Ele não usa essa palavra, né, salvação, mas ele sabe que ele tá perdido. E ele ainda fala aqui que ele ama a Deus, né? Ele sabe que tá perdido, ele sabe que é uma batalha perdida, e ele sabe que ele gosta dessa parte da sensualidade, voltando de novo ao título desse livro 3. E se a gente for extrapolar isso, e não é nem extrapolar, né? É só uma conclusão óbvia. O ser humano é totalmente assim. Se você for ver aí no mundo empresarial, quantas e quantas vezes eu já ouvi as pessoas falando que o que rege o mundo é o sexo. Mas é. Não tem esse negócio de poder, de dinheiro. O que manda é o sexo. É isso que ele conclui aqui, né? Sim. O que me fez começar a perguntar pra mim mesmo, assim, né? Depois que eu terminei esse capítulo, eu até parei, apesar da gente ter lido o quarto, eu fui ler o quarto bem depois, fiquei pensando muito sobre isso, pensando assim na cabeça de Deus, porque a gente vê recorrentemente na Bíblia que a gente tem que lutar contra essa natureza pecaminosa, que a gente tem que se afastar da lascívia, que a gente tem que, enfim, lutar contra os nossos impulsos e desejos sexuais. No entanto, é algo que Deus fez. Não só os impulsos que a gente sente na carne, quanto ele fez a beleza do corpo do ser humano. E eu falando como homem, acredito que o contrário da mulher em relação ao homem também seja igualmente verdade. O homem tem um apreço pelo corpo feminino bonito que é impressionante. E você talvez como mulher possa falar a mesma coisa, que é um negócio hipnotizante até, e deixa você ir atrás, e ao mesmo tempo é uma criação de Deus, sabe? E aí começa a misturar isso na cabeça e fala, cara, por que Deus então fez um negócio tão belo, que traz tantas sensações para o ser humano, e ele falou, olha, não é liberado desse jeito que você quer. Você tem um contexto para isso, a gente está falando aqui de casamento e tal. No entanto, as pessoas estão aí andando pelo mundo e cada vez mais se expondo mais. O autor usa a palavra Sodoma aqui em relação a Sodoma e Gomorra lá da Bíblia. Isso. Que era perdida sexualmente, né? Mas é muito interessante isso, é que Deus colocou o impulso dentro do ser, do homem como ser humano, né? Do homem e da mulher. Ele colocou o sexo oposto como extremamente atraente, extremamente prazeroso, e ele falou, olha, cuidado com isso, porque isso pode se tornar um ídolo para você, e o ídolo você não pode ter nenhum além de mim. Além de mim. E aí, sim, eu fiquei pensando nisso, óbvio, eu não cheguei a conclusão nenhuma, mas eu entendo essa luta do Dmitry aqui, e que ele coloca, acho que como um retrato do ser humano mesmo, né? Não tem jeito, né? Nós fomos criados para a honra e para a glória de Deus, e infelizmente o pecado corrompeu tudo isso, né? A coisa mais bela que Deus criou foi corrompida, né? E hoje em dia o certo é errado e vice-versa, né? Porque você se manter puro antes do casamento é visto com... Gente, como assim? Não, tem alguma coisa errada com vocês. E aí a gente acaba entrando até para um casamento muito despreparado. Sim. E não só isso, pós-casamento também, né? A gente tem aí pessoas na rua, a gente tem internet aí abrindo uma janela para qualquer lugar do mundo, a gente tem locais onde as pessoas vão para se expor corporalmente e aproveitar dessas sensações, e beleza, o que você falou, certo é errado, legal, vamos aproveitar, todo mundo ganha com isso, essa é a narrativa do mundo. E assim, o que eu achei interessante na história é que o Dmitry, ele tá falando isso pro irmão, mas antes de tudo, o Aliotia, ele é um seminarista, né? Então, ele tá falando para um clérigo quase, né? Que ele ainda não é um padre, por assim dizer, né? O esperado, nós leitores, é ele censurar isso, é ele não entender isso, sei lá. Sim. Ou aconselhar para o irmão mudar, ou alguma coisa que, enfim, nós esperávamos. No entanto, não é isso que ele faz, né? Interessantíssimo. O capítulo 4 começa exatamente agora com as confissões de um coração ardente, mas em
anedotas, né? Que o Dimitri tá até então falando, mas sem dizer muita coisa, né? O que ele realmente precisa confessar pro Aliotia. E ele fala, olha, chega, agora eu vou te contar o que aconteceu. E ele começa a contar do tempo em que ele era... Um estava no libertino, né? exército, né? Isso. E como ele vivia essa vida de libertinagem, e como ele gostava disso, e como ele gastava o dinheiro. Ele ainda fala que ele podia se dar bem com uma mulher jovem quanto com uma mais velha. Hoje sou amante de uma grande senhora, amanhã de uma menina de rua. Divirto a ambas, dou dinheiro a punhados, chamo música e ciganas. Se for preciso, dou dinheiro. Na verdade, o dinheiro não as desagrada. Elas até agradecem. Então você vê que ele gastava realmente o dinheiro. Ele até fala que um pouco que ele não entende porque o pai dele insiste nessa disputa financeira, sendo que ele mesmo não está preocupado com isso. Uhum. Pelo menos não nesse momento, né? Sim. Aí ele diz, eu amava a libertinagem, né? Por sua própria imagem terrível, eu amava a crueldade. Não seria eu um percevejo, um verme maligno? Um Karamazov, basta dizer isso. Isso está tão recorrente no livro, né? Então, é como se fosse uma maldição, né? Ser um Karamazov, né? Isso. E aí quando ele tá contando isso, o Aliotia, ele fica vermelho, né? Isso. E aí ele fala, você tá ficando vermelho? Ele fala, você tá falando isso porque eu me enrubesci? Disse logo Aliotia. Mas não foi por causa de suas palavras nem dos seus atos. Foi por eu ser igual a você. Aí eu falei, uau. E aí, nossa. E aí, mas você lembra que o Raktin, o amigo do Aliotia... Já tinha cantado a bola, né? Já tinha, exato. E o próprio mestre falou, ó, você não vai seguir essa vida. Então, porque ele realmente conhecia o coração da Aliotia, né? E aí você pensa, nossa, ele é um santo do Paoco, ele tá todo libertino também? E não, a conclusão dele é assim, ele fala pro Dimitri, a escala do vício é igual para todos. Eu estou no primeiro andar, mas você no mais alto, no 11º andar, digamos. Acho que é exatamente a mesma coisa, depois de subir ao primeiro andar é preciso subir até o último. Olha que interessante analogia do pecado e tudo que ele acaba trazendo, essa escala que o pecado ganha quando a gente abre uma brechinha e a gente se afunda mesmo, né? Então ele começa a contar para Aliotia que ele teve um caso com uma vizinha quando ele era mais jovem. Ela jurava que ele ia se casar com ela, né? Então por isso que ela talvez permitiu ter algo com ele, o que me faz pensar até os dias de hoje que muitas meninas acabam se envolvendo com os seus namorados na esperança de que não, se acontecer alguma coisa, ele vai ficar comigo até o fim. Isso é uma ilusão muito ilusória. Obviamente que ele não tinha intenção nenhuma de se casar com ela. Alguns meses depois, ela se casa com outra pessoa, né? Mas ele fala, né, que ela sempre guardou uma mágoa dele e que ele nunca falou nada pra ninguém do que aconteceu, porque ele não queria também que a imagem dela ficasse manchada. Isso é a história do Dimitri, né? Isso é agora é só o Dimitri falando, né? Certo. E aí ele fala, tá vendo? Eu sou ruim, entendeu? Mas eu pelo menos não fico cantando a bola, né? Como eu se tenho uma certa ética, né? Se fosse uma qualidade, né? E aí ele conta como ele conheceu a Caterina, né? Primeiro ele conheceu a irmã, né? A Ágata, que ela era filha do coronel do exército lá, ele estava trabalhando num batalhão, todo mundo gostava dele, ele era, enfim, a versão bobo da corte do pai, né? Ele era como o pai dele, exato. Só que tinha um coronel lá que não gostava dele, porque acho que ele não levava o exército a sério, enfim. Isso. E aí acontece que ele conhece a filha desse coronel, que é a tal da Ágata Ivanovna, e ele até fala que ela era super bonita e tal, mas que ele não se engraçou com ela amorosamente, ele teve ela como uma grande amiga. Isso. E é legal, porque ele realmente tem ela como amiga, ele fala, eu contava coisas pra ela que, teoricamente, um homem não deveria contar pra uma mulher. E tava tudo bem, entendeu? Porque ela me entendia e ela não me censurava. E aí, chegou a irmã caçula dela, né? A Caterina Ivanovna. Já adulta, né? Ela tinha saído pra, sei lá, estudar e tava voltando pra cidade e deixa a cidade empolvorosa, né? Quando eu entrei no batalhão, a cidade só falava na chegada da segunda filha do coronel, bela entre as belas, que vinha de uma pensão aristocrática de Moscou. Essa segunda filha você conhece, a Caterina Ivanovna. A mãe dela era nobre, de casa grande, mas não tinha dado nenhum dote ao marido. E aí, então, ela aparece, rola, assim, um primeiro
Um primeiro contato, né? Não sei se chega a ser um contato, mas ele tenta não dar muito trela pra ela, porque tá todo mundo em cima. E aí depois tem Isso. ela dar uma ignorada nele num evento, e aí ele fica incomodado porque ela ignorou e tal. Isso. Aí, enfim, rola uma cena meio esquisita aqui, vai, entre os dois. É guerrinha de egos, né? E Isso. aí a gente descobre que o pai dela é meio corrupto, né? Porque ele tem um caixa lá com uma quantia de dinheiro e de vez em quando some lá um dinheiro e caramba, esse dinheiro sumiu, mas depois, na hora que ele vai prestar contas, o dinheiro tá sempre lá. Uhum. E aí ele se liga nessa história e tal. Ele recebe um dinheiro do pai dele, o Dmitry, recebe um dinheiro do Fyodor, né? Mais ou menos 6.000 rublos. Só um detalhe que abriu aqui um parênteses, né? Que pode ser interessante, né? O tenente-coronel tinha mandado prender o Dmitry por 3 dias, enfim, por coisas do exército lá. Nesse momento, nosso velho me enviou 6.000 rublos em troca de minha renúncia formal a todos os meus direitos e pretensões aos bens de minha mãe, que provavelmente é justamente isso que eles estão questionando na justiça aí. Isso, ele falou, eu não entendia nada disso até chegar aqui. Então, realmente é isso aí. E aí a gente vê que ele tá com esse dinheiro, tá guardado, e ele descobre que tá faltando uma quantia no caixa do tenente. Aí ele, muito ligeiro, né, chama a Agatha, que é amiga dele, e fala, ó, tá faltando dinheiro pro teu pai já tá sendo suspeito aí de corrupção. Ela fica, não me fale isso, pelo amor de Deus. Aí ele, não, faz assim. Vão chamar teu pai, vai prestar contas, vai faltar o dinheiro, e aí você manda a tua irmã vir buscar esse dinheiro comigo, porque eu tenho esse dinheiro. E ela fica super indignada, porque afinal de contas ela conhecia ele, né, a fama dele, quem ele era. Mas você sacou já o que ia rolar aqui, né? Com certeza, né, infelizmente. Certo. Saquei. É porque você é meio purinha nessa área aí, né? Já estou ficando meio vacinada com tanta literatura, né, que a gente tem lido, né? Beleza. Aí acontece, né? Ele canta essa bola e realmente acontece. Acontece, o coronel finge que tá doente pra não ser auditado. E aí quando ele vê que não vai ter jeito, ele entra no quarto, pega uma arma pra se matar, né? E aí ele é surpreendido pelas 2 filhas, as 2 filhas vão lá e impedem o suicídio do pai. E aí, apesar das 2, né? Eu acho que não só a Agatha se ofendeu com essa sugestão aí do Dmitry de, ó, vem aqui se entregar pra mim que eu te dou esse dinheiro pra salvar o seu pai. Mas a Caterina também estava incomodada e ofendida com isso. Mas chega uma hora que não tem mais jeito, né? Porque afinal de contas... Aí então ele fala, depois disso aí, de repente a porta se abriu e eu vi Caterina Ivanovna entrar. Aí eu falei, pronto. E assim, ela tá ali, né, infelizmente disposta a fazer o que tem que fazer pro pai dela não ser preso. E aí, mais uma vez, a consciência do Dmitry meio que briga com ele ali, né, o anjinho mal e o diabinho, né? Exato. Ficam ali discutindo com ele. E achei muito interessante, porque enquanto ele olha pra ela, ele fala, alguma coisa não tá certa, né? O que eu vou fazer? É interessante que o mal, ele ainda fala, nossa, ela precisava de 5 e pouco, né? 5.000 e cacetada. Ela precisava de 4.500. 4.500, ela precisava de 4.500. Isso. E a parte má do anjinho mal aí fala pra ele, né? 4.000 rublos, era a chance dele esnobar ela, né? Mas se eu estava brincando, você contou isso facilmente com ele, senhorita. 200 rublos, com muito prazer e boa vontade, mas 4.000 é muito dinheiro. Não é pra dar assim. É tipo, ia esnobar e falar, não, você tá achando que você vale tudo isso aí? Você vale aí os 200 no máximo. No máximo. E assim, ela tá desesperada, né? Só que isso tudo é muito interno dele, né? Isso. E aí, no final, ele pega 5.000 e dá pra ela, né? Abre a porta e fala, vai embora, né? Vai embora, né? E aí eu falei, não sei se eu agradeço ou se eu falo o que tá acontecendo. No final ele vai cobrar isso, mas aparentemente aqui ele não a força nada, né? Mas assim, mentalmente ela sabe que ela deve a vida do pai a ele agora, né? O que talvez justifique mais adiante no livro o fato deles estarem noivos aí. E aí, assim, ele termina de contar isso pro Aliotti, a gente não vê ainda qual a reação do Aliotti, mas ele fala, olha, eis toda a minha aventura com a Caterina, você é o único a saber, você e Ivan. E aí ele se levanta, né, vai até... Ele pega ali um lenço, né, começa a enxugar a testa, e a gente vê que o Aliotti começa a ir à direção dele, mas acaba o capítulo, então a gente não sabe aí o desfecho.
Eu acho que ele foi muito corajoso, né, ao contar isso pro próprio irmão, porque, enfim, a gente não sabe que imagem o Elliot tinha dele, mas quem tem irmãos mais velhos costumam ter eles com grande estima, né? E eu sei que o Elliot já sabia que o irmão não era assim flor, que se cheire, mas é o irmão, né? Então, cada um tem o seu, né? Vamos ver aí o que vai acontecer, qual vai ser a reação dele. Lembrando que ele ainda vai ver a Caterina, né? Então, muitas águas vão rolar. E esse finalzinho desse capítulo aqui, ele mostra o quanto talvez o Dimitri de fato não seja tão apegado a dinheiro a ponto de deixar uma pessoa se ferrar. E é interessante, porque ele não tá salvando a Caterina, nem a amiga, a Agatha. Ele tá salvando o coronel que não gostava dele e que recentemente tinha mandado prender ele, né? E ele não tem nenhum sentimento, né? Não. Pois é. Eu não sei por que ele fez isso, mas ele abre mão de um dinheirão. Exato. Ele abre a mão de um dinheirão, não sei se, assim, ele óbvio sabia que era pra salvar a vida do coronel, mas a gente vê que o ser humano dele ainda tem um valor um pouco maior do que o dinheiro. Não sei até quando, vamos ver, né? Vamos ver até onde isso vai. E é isso. Tá sendo legal essa. O livro tá bem legal agora. Na próxima leitura nossa, a gente vai dos capítulos 5 a 8 desse livro 3. E você, com certeza, que chegou até aqui, vai continuar seguindo na leitura com a gente. Manda pra gente no Telegram, marcando a gente no @clubeictus aí na sua rede social, a sua impressão de leitura, conta pra gente como é que tá sendo. É bem legal ter esse feedback de vocês, tá bom? Isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima leitura. Fiquem com Deus. Até mais. Até, galera. Tchau, tchau.